Oi pessoal, bem-vindos ao Mão de Vaca Profissional. Hoje eu tô aqui para apresentar para vocês o Ajuda Forlinho, nosso quadro de perguntas e respostas. Como vocês já devem ter reparado, eu me esforço ao máximo para responder todas as dúvidas aqui nos comentários dos vídeos e também lá na página do canal no Facebook, mas eu não dou conta e eu acabo recebendo algumas perguntas que eu acho que é de interesse de várias pessoas. Então eu selecionei algumas para responder hoje aqui. Esse vai ser o nosso primeiro quadro, mas conforme as perguntas forem acumulando, conforme vocês forem mandando mais questionamentos, eu faço mais quadros para responder, beleza? Bom, e a nossa primeira pergunta vem do Apocalipse, que comentou no vídeo da poupança progressiva. Ele está perguntando: eu tenho que fazer isso em casa ou eu tenho que colocar no banco? Me desculpa a pergunta, mas é que não entendi. Não tem problema, gente, eu acho que não ficou mesmo muito claro. Depois, revendo o vídeo, outras pessoas também perguntaram a mesma coisa. Então é o seguinte, se você vai fazer os níveis 1 e 2, tudo bem você fazer em casa, né? Principalmente o nível 1, quando você tá ali, por exemplo, ensinando para os seus filhos essa questão de educação financeira, não tem problema nenhum. Os níveis 1 e 2, guarda em casa mesmo, no cofrinho, numa caixinha, onde você quiser, que não tem problema. Agora, entre os níveis 3 e 6, como é uma quantia maior de dinheiro, não é muito seguro deixar em casa, né? Então o melhor é fazer direto na poupança mesmo, porque aí no final também pelo menos você vai ter um rendimentozinho, né, em cima de tudo que você colocar. Então, por exemplo, para quem está fazendo o nível máximo, que é o nível 5, o valor final seria 6.890, mas se você for deixando na poupança, por exemplo, lá no final vai dar um pouco mais de 7 mil reais. Então já dá, tudo bem, a poupança rende pouco, né, todo mundo sabe, mas é só para você não deixar o dinheiro parado. A nossa próxima pergunta da Évela dos Santos é uma pergunta muito importante, gente, olha só. Ela quer saber sobre plano de saúde. Então, é melhor pagar o plano de saúde ou investir esse valor mensalmente e pagar particular, né, consultas particulares, hospital particular, quando precisar? Bom, gente, quem lembra que lá do primeiro vídeo eu falei para vocês que eu ia ensinar sempre a fazer economia inteligente. E o que acontece? Economizar com saúde não é economia inteligente. E eu falo para vocês por experiência própria. Eu já fiquei um brevíssimo intervalo de tempo sem plano de saúde enquanto eu estava indo de um emprego para o outro, quando eu mudei de Santa Catarina para São Paulo. E eu tive, um problema mais inesperado possível e eu tive que ser atendida pela rede pública, que foi um verdadeiro sufoco, porque o plano que eu tinha de saúde só funcionava em Santa Catarina. Aqui eu tinha acabado de ser contratada, mas ainda não tinha levado meus documentos, a carteira ainda não estava assinada, então foi ali um mês que eu fiquei sem plano de saúde e que eu precisei, que foi uma barra mesmo. Então assim, por mais que os planos de saúde custem caro, eu sei que no valor ali total do ano a gente gasta bastante, mas com saúde não dá para economizar. Então assim, respondendo diretamente a pergunta, paga o plano ou deixa esse dinheiro investido? Não, paga o plano, porque quando você precisar, às vezes é quando você menos espera, então paga o plano. Uma opção é tentar ver, por exemplo, vamos supor que o seu marido ou a sua mulher trabalha registrado, às vezes ele consegue te anexar nesse plano de saúde, pagando só um pouco a mais, né, que fica mais barato do que se você fosse pagar uma mensalidade integral para um plano de saúde por conta própria. Algumas empresas aceitam você colocar cônjuges ou também pai, mãe, filho, filha, então vale sempre consultar como que funciona o plano de saúde da sua empresa, porque às vezes dá para economizar nesse sentido, né, de anexar pessoas ao seu plano de saúde, mas não deixar de pagar o plano, viu, gente? Essa é uma economia que definitivamente não vale a pena. O Wesley Pereira mandou o seguinte questionamento: no meu contra-cheque, o governo desconta todo mês cerca de R$400. Isso é amargo, pois só irei aposentar daqui uns 35 anos e com uma mixaria. Queria saber se existe alguma forma de impedir dentro da lei que o governo faça esse desconto. Pegaria esse mesmo dinheiro e investiria eu própria na minha aposentadoria. Creio que existe alguma forma, mas não sei se é divulgado.
Poderia me dizer, por favor? Então, Wesley, eu acho que esse desconto que você está se referindo é o desconto do INSS, certo? Que é para a sua aposentadoria lá na frente. Infelizmente, essa contribuição, esse desconto, ele é obrigatório para todo mundo que é CLT. Então, se você tem carteira assinada, não tem jeito. Esse desconto do INSS, ele é obrigatório, tá? E como você falou, realmente a aposentadoria pelo INSS é uma mixaria. Seria muito mais interessante se nós mesmos pudéssemos investir o nosso dinheiro, fazer a nossa previdência. Eu já fiz aqui um vídeo sobre previdência privada, né, que eu acho muito importante ter, além da aposentadoria pelo INSS, da previdência pública. Então, mas respondendo a sua pergunta, não, você não tem como proibir que o governo te desconte esse valor, tá? O INSS oh meu Deus, o desconto do INSS do salário é obrigatório. A próxima pergunta é da Leile Ellen Camargo e ela deixou um comentário aqui no último vídeo sobre milhas. Ela fala: eu tenho um cartão de crédito há pouco mais de um ano. Minha pergunta é, esses pontos no cartão, eu estou acumulando pontos no cartão? Ainda posso trocar por milhas? Bom, Leile Ellen, a primeira coisa que você tem que checar, na verdade, é se o seu cartão tem um programa de recompensa. Porque se eu fosse só te dar uma resposta, eu falaria que sim, que você está acumulando pontos, mas pode ser que o seu cartão especificamente não tenha um programa de recompensa, então você não tá acumulando. O que acontece? Depois desse vídeo das milhas, até alguns familiares, alguns amigos meus vieram me falar: nossa, Gabi, fui lá conferir, vi que eu tinha 8.000 pontos, vi que eu tinha 4.000 pontos, e as pessoas nunca tinham utilizado esses pontos, nunca tinham transferido para programa de milhagem, nem usado de nenhuma outra forma. Então, como que você faz para descobrir? Muitos cartões já trazem na fatura, os meus mesmo trazem na fatura, tem uma parte lá escrito, sei lá, pontos para você, ou pontos Livelo, se você for do Banco do Brasil ou Bradesco, enfim, mas tem uma parte que fala. Ou então, se não tiver nada na sua fatura, mas que eu acho estranho, era para ter, ou mesmo no aplicativo do banco, se você entrar lá, também tem uma parte que é de pontuação, você consegue ver. Mas se não tiver nem na fatura, nem no aplicativo, liga para o telefone que está atrás do seu cartão de crédito, aquele telefone que está em cima da tarjinha magnética, que eles vão poder te falar. Aí você pode perguntar se aquele cartão tem um programa de recompensa, se você está acumulando pontos e qual é a quantidade de pontos que você já acumulou, porque pode ser que você esteja realmente acumulando pontos e não está usando, ou se o seu cartão não tem um programa de recompensa, é o que eu falei no outro vídeo lá das milhas. Troca já de cartão, porque você não está ganhando nada com ele, né? Então, é isso. As duas últimas perguntas que eu vou responder hoje aqui são sobre investimentos. Então, a primeira é do Paulo Ricardo, ele também deixou comentários aqui no canal, e ele falou que ele tem dúvidas sobre bolsa de valores e sobre investimentos em ações. Até eu tinha pedido para ele ser um pouquinho mais específico, né? Qual era exatamente a dúvida e se ele já tinha investido alguma vez em renda variável. Aí ele respondeu: sou leigo no assunto, mas tenho interesse em investir em alguma coisa com ações. Mas tenho muitas dúvidas sobre ações. Quais são os primeiros passos, como faz para investir, etc. Bom, Paulo, ações realmente é um assunto que eu ainda queria falar aqui com um pouco mais de calma, mais profundidade, mas só para não te deixar esperando, bom, para você investir em ações, primeiro você tem que saber que é um investimento de alto risco. E por que eu falo isso? Porque ações faz parte de investimento em renda variável, então não é que você sabe quanto você vai ganhar lá na frente, você está sempre suscetível à volatilidade do mercado. Investir na bolsa também exige dedicação. Por quê? Dedicação de tempo e de estudos. Porque não é só você colocar o seu dinheiro lá numa ação e deixar e não olhar e não acompanhar mais. Se você fizer isso, pode ser até que você ganhe dinheiro, né? Às vezes uma ação foi muito bem durante um ano, você deixou lá, vai ver no final do ano você ganhou 100%. Beleza, mas não é frequente, inclusive é difícil que isso aconteça. Então é um investimento que você tem que estar ali sempre acompanhando, sempre de olho, e você tem que estudar um pouco antes também. Por quê? Porque quando você compra uma ação, quando você se torna acionista de uma empresa, isso quer dizer que você está comprando um pedacinho dessa empresa.
E aí essa ação ela pode valorizar como ela pode desvalorizar, dependendo do que acontece com o mercado, do que acontece no cenário macroeconômico, do que acontece com próprias empresas concorrentes. Isso também impacta, né? O mercado acionário ele é impactado por vários fatores. Então você tem que estar ali sempre acompanhando o que está acontecendo. Se tu tens muita vontade de investir em ações, investir no mercado de renda variável, mas não tem tanto tempo, não consegue se dedicar tanto, a minha sugestão é que tu comece a investir por um fundo de ação, por exemplo. Isso você pode encontrar no seu banco, pode encontrar nas gestoras independentes, você pode encontrar numa corretora, né? Se você tiver conta em uma corretora. Por quê? Porque a partir do momento que você está investindo num fundo de ação, você está deixando a responsabilidade da gestão daquela carteira para um profissional da área, que é um gestor de recursos. Então aquela pessoa está ali para fazer isso. Todo esse tempo, essa dedicação que você não tem no seu dia a dia para ficar olhando o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo com a empresa, o que está acontecendo no mercado global, como isso vai impactar, esse gestor, ele tá ali, esse é o trabalho dele, ele tá ali para fazer isso. Então, se você nunca investiu em ações, talvez um primeiro passo possa ser esse, você investir num fundo de ação. E aí, obviamente, você tem que levar em conta quem é o gestor desse fundo, que ações estão nesse fundo, porque também não adianta você estar vendo, por exemplo, que o setor de siderurgia está passando por uma crise e aí você vai lá e investe num fundo de ação que você vai olhar a carteira e só tem ações de siderurgia. Aí, poxa, aí a culpa é sua também, né? Se você tomar um prejuízo ali no final. Então dá uma olhada nas lâminas dos fundos, né? Então, para um primeiro passo, eu te recomendaria tentar fundos de ação. E depois, quando você estiver mais familiarizado com esse mercado, entendendo mais a dinâmica, aí sim você pode partir para o investimento direto na bolsa. O que eu te aconselho também é fazer um cursinho sobre investimento em bolsa. Eu fiz um quando eu tinha 21, 22 anos. Aqui em São Paulo mesmo, e tem muito cursinho gratuito também, se você entrar aí no Veduca, mesmo no site da FGV também, no site da própria bolsa, acho que não é gratuito, mas você pode entrar lá. Enfim, faz uns cursinhos primeiro, se familiariza bem com esse setor, e enquanto isso vai investindo um pouco em fundo de ação para você sentir ali como que é a sua tolerância a risco também, porque né, na bolsa você não só ganha, você pode perder muito. Então começa aí pelos fundos e depois dá um passo para frente. Bom, e a última pergunta de hoje é do João Augusto, que ele fala: conheci o canal agora e me desculpa se já falou sobre o assunto. Estou com 6 mil e gostaria de saber onde é melhor investir, porque o dinheiro está parado na poupança. Aplico no Tesouro Direto ou numa cota com participação nos lucros, aqueles bancos de cooperativa, ou outro. Aí ele manda aqui também uma observação, que ele fala: lembrando que se eu não puder sacar o dinheiro sem perder, eu quero um investimento de 1 ou no máximo 2 anos com o dinheiro preso. E caso eu possa sacar o dinheiro sem perdas, aí sim posso deixar mais tempo. Bom, João, acho que você mandou até essa pergunta, depois eu até fui ver a data, antes de eu ter feito o vídeo sobre investimentos, de como fazer o seu primeiro investimento. Então, primeira coisa, já é muito importante que você está disposto a tirar o seu dinheiro da poupança para fazer o investimento. Isso é muito importante, tá? Tá de parabéns. Então dá uma olhadinha naquele vídeo e dá uma entrada lá no Yubi, que é aquele buscador de investimentos que eu indiquei lá, porque lá você vai ver uma gama de opções, desde CDB, LCI, LCA, Tesouro Direto, e aí você pode ver exatamente o que encaixa mais pro seu perfil. Pelo que você me falou, dessa questão ali, né, do prazo de investimento, essa questão de sacar o dinheiro ou não, se eu fosse você, eu acho que sim, o Tesouro Direto é uma boa opção, tá? E é muito importante, gente,
isso não só o João Augusto, mas todo mundo que agora vai partir aí para os investimentos, lembrar que a gente está num ciclo de redução de juros, né? Tem muitos economistas que já veem a Selic a um dígito no fim do ano, a 8%. Então, se você pensa aí que esse ciclo começou com a Selic nos 14,25 e agora sendo reduzida, é importante lembrar que se você conseguir travar um juro alto no seu investimento, ou seja, pegar uma taxa pré-fixada boa, hoje é uma das melhores opções que você tem para fazer. Pelo Tesouro Direto você consegue, tá? Lá tem títulos pré-fixados que você já sabe, né, quanto você vai ganhar lá no final. Então às vezes você consegue aí travar um título, travar um juro alto e com isso conseguir uma rentabilidade interessante. Então é isso, dá uma olhadinha no Yubi e boa sorte com o primeiro investimento. E por hoje é isso, pessoal. Se vocês gostaram do primeiro Ajuda Forlim, dá um joinha aqui embaixo do vídeo. Continue mandando perguntas, questionamentos, sugestões, críticas. Estou super aberta. E a gente se vê na semana que vem. Beijos!